doutora. Boa tarde, gente. Nossa, mãe, que responsabilidade uma paciente com doença de Crohn falar depois do almoço para vocês. Se eu sair correndo aqui, vocês já conhecem, tá? Então, por favor. Bom, a doutora Marta ela falou aqui que eu vou falar um pouco das políticas públicas. Meu nome é Júlia e eu sou presidente e fundadora da Alende, que é uma associação que está lá no interior de Minas. Mas, além disso, eu também faço parte da BCD e faço parte de várias coalizões de associações no Brasil, porque a gente quer trabalhar mais para cada paciente. Eu coloquei aqui como que é a vida com DI. A gente que está à frente de uma associação, a gente recebe muito paciente todos os dias, reclamando de uma série de coisas. E eu coloquei aqui algumas coisas de que eu me incluo e eu quero saber se vocês também se sentem assim. Planejar a vida em torno de consultas, exames e medicamentos, porque a gente tem que planejar nossa vida. Nunca sair de casa sem pensar onde é que fica o banheiro, eu não estou falando, eu já subi aqui e estou preocupada. Se Deus quiser, vai dar 20 minutos e eu vou conseguir. Conviver com o medo constante de ter uma nova crise. Com julgamentos do que a gente sente, porque a gente fala e as pessoas não nos entendem. A gente tem que conviver com a fadiga e gente achando que a gente é preguiçoso, né? Cancelar compromissos por conta de uma crise. Quem aqui nunca teve que cancelar algum compromisso na vida porque estava em crise, né? Tomar medicamentos todos os dias ou com uma data correta, manter uma rotina de consultas, de exames, de medicamentos. Em alguns casos, passar por cirurgia, por internação e explicar repetidamente o que eu tenho e que doença é essa. Porque quando a gente fala, tenho Crohn, tenho retocolite, 90% das pessoas olham para a gente e falam, mas o que é isso? Que doença é essa? E a gente repete. Eu quero saber de vocês, se vocês concordam que é assim que a gente vive com doença inflamatória intestinal. Quem concorda, levanta a mão, só para eu saber. Isso aí. Mas a sociedade enxerga a gente como? Eles veem a gente como uma pessoa normal. Né? É o que vem. A gente ouve muito, mas nem parece que você está doente. A gente ouve muito... eu voltei o slide, gente, foi mal. A gente ouve muito que isso é só estresse, toma um chazinho que passa, minha vizinha fez não sei o quê. Tem gente que acha que a gente está exagerando nas crises. A gente é invisível em relação a dados. Para vocês terem uma ideia, ninguém tem certeza, nós não temos dados oficiais de quantos somos no Brasil. A gente sabe quantos são no SUS. Mas e quem pega no plano de saúde? Quem se trata comprando o próprio remédio não está dentro desses dados. A gente não tem dados. Né? Então, a gente é invisível. Tem falta de prioridade política. A gente não tem prioridade em fila. A gente não tem adaptação social, a gente não tem visibilidade e a gente não tem uma coisa que me incomoda muito quando alguém pergunta, eu tenho Crohn ou eu tenho retocolite, o que eu tenho direito? Porque quando a gente vê um paciente com doenças graves, que é uma classificação que existem algumas doenças e a gente não está lá, eles têm direito à isenção de imposto de renda, eles têm um monte de direitos. Comprar carro com IPI reduzido, a gente vê essas coisas. E o direito que nós, que temos DI, temos, é o direito que qualquer cidadão comum tem. Mas eu tenho direito ao meu tratamento. E temos e exigimos isso. Porém, todo brasileiro que precisa de tratamento, ele tem direito ao seu tratamento. Então, a gente é tratado como um cidadão absolutamente comum. Um cidadão que não tem nada, sendo que nós conhecemos a dificuldade de conviver com uma doença crônica. E por que isso acontece? Uma doença que muda a nossa vida, mas ela não muda o sistema. Ela muda tanto a vida de todo mundo que tem um diagnóstico e o sistema não muda. Continua igual. E por que vocês acham que isso acontece? Na verdade, isso acontece porque não tem política pública específica. Não tem ninguém que olha para a gente. Porque a política pública ela é construída a partir daquilo que as pessoas enxergam. E a gente não falou que a gente é muito invisível? Né? A gente
A gente precisa de dados, as pessoas têm que enxergar. Eu tenho certeza que qualquer um que está aqui dentro dessa sala, que trouxe um amigo, um parente, ou que ouviu um monte dessas palestras, eu tenho certeza que lá no fundo vocês falam, mas fulano devia ter ouvido. Eu queria que fulano de tal tivesse aqui para ver que eu não estou mentindo, para ver que o que eu tenho é sério, porque a gente quer ser respeitado diante de toda a dificuldade que a gente enfrenta, não é isso? E aí, gente, o que é uma política pública? Na verdade, uma política pública nada mais é do que uma resposta organizada do sistema, né, que ele vem para resolver um problema. Porém, para ele resolver o problema, ele precisa primeiro enxergar aquele problema. Como é que alguém vai resolver? Como é que vocês pensam que um presidente, um deputado, um senador, ou um prefeito, ou um governador, enfim, como é que vocês querem que eles pensem em nós se eles não nos enxergam e não nos entendem? Né? Então, política pública é isso, ela é uma resposta a um problema que a pessoa enxerga e vem para poder modificar e criar soluções para aquele problema. E aí, então, ela é baseada com a necessidade da população, o poder público ele tem que decidir mudar essa política, tem que ter recursos e planejamento para implementar essa política, e essa política ela pode envolver serviços, medicamentos e direitos. Quem participa dessa construção de políticas públicas é o executivo. Quando a gente fala em executivo, nós estamos falando do presidente, do governador, do prefeito, porque a política pública pode ser feita a nível estadual, federal ou nacional. Municipal, estadual ou nacional. Tem também o poder legislativo, que é vereador, deputado estadual ou deputado federal, né? Os órgãos técnicos, que é CONITEC, vocês já devem muito ter ouvido falar em CONITEC. Hoje vocês ouviram falar em PCDT. Quem vota o PCDT é a CONITEC. Temos a ANS, que é quem recomenda o que vai ou não ser fornecido pelo plano de saúde. Enfim. E temos também o controle social. Controle social é porque dentro do Brasil, na lei do SUS, ela é obrigatório que tenha a participação da sociedade, e aí, nesse local, a gente pode agir. O controle social ele vem com conselhos de saúde, conferências e uma série de coisas. E onde é que entra o paciente? O paciente ele entra sendo representado por uma associação de pacientes. A gente hoje conversou aqui que a associação ela dá auxílio, acolhimento, ela dá aquela sensação de pertencimento, a gente encontra os nossos pares. Porém, isso é muito importante, mas isso sozinho não muda a política pública. Para uma associação poder representar, de fato, todos nós, ela precisa de ter uma série de coisas que a gente vai conversar aqui. A grande força da associação está nisso aqui. A gente ouve histórias todos os dias. A gente, o tempo inteiro, vê um paciente, outro paciente, e a gente começa a observar que olha, isso está se repetindo, todo mundo está tendo essa dificuldade. A associação, aqui eu coloquei além de ABCD no centro, ela tem uma escuta ativa, ela pode promover dados, organizar isso e, sim, representar a cada um de nós. Porque uma história sozinha, ela não vai conseguir representar. Mas, quando eu tenho dados e falar que isso acontece naquele local, a gente consegue ser representado pela associação. E quando a gente vai criar política justa, gente, política pública, para ela ser justa, ela precisa de ter essas duas lentes. Ela tem que ter a evidência científica, óbvio que tem. Tem que ter participação de técnicos, de médicos, enfim, de todo mundo, evidência científica, isso é importante. Mas ela nunca vai ser justa se ela só tiver essa parte técnica. Ela nunca vai ser justa se ela não mostrar as evidências de vida real, que é tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Não tem como a gente entregar para um sistema para que ele decida sobre a nossa vida sem ouvir a nossa voz, sem ter alguém ali dentro que fale representando a cada um de nós. Isso é evidência de vida real. Quando a gente pede para vocês, contribua na consulta pública, participa de não sei o quê, é isso. A gente tem que levar as evidências de vida real para que os tomadores de decisão consigam enxergar como é viver com a doença inflamatória intestinal. Porque lembrem-se como que a sociedade nos enxerga. Se a gente não falar, a gente vai continuar sendo visto
como qualquer cidadão que tem alguma coisinha ali, mas que eu não enxergo. Tá bom? E as associações, elas podem influenciar como? Né? Eu coloquei aqui, não basta ter razão, não basta ter indignação, não basta ter boas histórias. A gente precisa de ter união, legitimidade. Uma associação, ela tem que ser legítima, ela tem que ter documentação, ela tem que estar constituída legalmente. A gente precisa de dados. A doutora Marta terminou agora, a Luciana falou aqui hoje, fizeram a jornada do paciente com quase 4.000 respostas. É um dos maiores dados um dos maiores, como fala, gente? Sumiu o nome da minha cabeça, mas enfim, é um dos maiores de coleta de dados feitas no mundo, porque é um estudo que reuniu a voz de quase 4.000 pacientes, e elas vão poder nos representar, e nós também utilizar dos dados que elas vão colocar tudo isso para falar. Mais de 80% dos pacientes convivem com fadiga. A Lente também fez um censo. Aqui eu estou falando da coleta de dados da ABCD. A doutora Marta sempre traz, ela representa a gente em várias instâncias, falando da jornada do paciente e tendo dados. Ela não está falando que a dona Maria de tal lugar teve a dificuldade X e que a Beatriz de outro lugar teve a dificuldade Y. Isso é importante quando a gente precisa ilustrar. Mas ela tem que falar, e todos nós, a gente tem que falar, 80% dos pacientes acontece isso, 60% dos pacientes, isso é coleta de dados. E nós, como pacientes, a gente tem que contribuir preenchendo, participando desses dados. Além de também produzir um relatório do censo que a gente fez comparando as dificuldades de quem mora no interior para quem mora na capital. Então, nós temos os nossos dados para poder representar e falar quando for necessário. E para mudar a política pública, gente, a gente tem que fazer um negócio que se chama advocacy. Advocacy nada mais é do que um trabalho que a associação faz frente aos tomadores de decisão para que a gente consiga implementar e mudar alguma política pública. O advocacy, ele não é só sair para a rua gritando e fazendo entrevista e fazendo barulho sem ter uma direção. Tudo que a gente faz é pensando no qual o objetivo que a gente quer tomar. Então, primeiro, a gente diagnostica um problema, a gente organiza essas evidências dentro desses números que eu estou falando para vocês, a gente propõe soluções e a gente vai sensibilizar, conversar com os tomadores de decisão para que eles sejam sensíveis à nossa causa e que conheçam o que a gente passa, para que eles possam implementar essas políticas públicas. Depois disso, se a gente conseguir essa implementação, a gente tem que fazer o quê? Monitorar. Não é só criar uma lei e deixar ela lá debaixo do tapete. A gente tem que ver se essa lei, se isso que a gente conseguiu está sendo cumprido ou não. A gente pode atuar para construir essas políticas públicas, como eu falei, conversando com o legislativo, o executivo, no controle social, conversando com quem participa dos conselhos de saúde, que tem municipal, estadual e nacional. E a gente também pode começar a reclamar, em vez de reclamar só lá no Instagram, na ouvidoria. Porque quando começa, e a Alessandra vai mostrar dados para a gente, de quando a gente reclama, fica registrado, tem dados. Agora, reclamar só para o mundo, a gente não consegue produzir evidência e mostrar que aquela nossa reclamação é real. Aqui, eu já estou partindo para o final, mas eu queria mostrar para vocês o marco do advocacy para a doença inflamatória intestinal. O que marcou, e a primeira grande ação de advocacy que tivemos no Brasil foi o FOPAD, o primeiro FOPAD que aconteceu em Brasília, em 2019. A doutora Marta e toda a equipe da ABCD reuniu pacientes e representantes do Brasil inteiro, e nós fomos todos juntos para Brasília fazer um evento como esse. Mas a gente chamou todos os tomadores de decisão para participarem disso. Nessa época, gente, quem tinha retocolite não tinha direito a biológico nenhum, nem no SUS e nem no plano de saúde. Quem tinha tratamento era Crohn, retocolite não tinha nada. E neste ano, o evento foi em março,
no segundo semestre, a gente aprovou o protocolo da retocolite, e, a partir de então, hoje, pacientes com retocolite do Brasil inteiro têm acesso ao tratamento, tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Mas foi só esse trabalho, a força da união de todo mundo, que conseguiu mudar e implementar essa política, que não é para uma pessoa, é para o Brasil inteiro. Então, parabéns, doutora Marta. Eu também queria trazer para vocês que vocês estão aqui na Bahia, e o advocacy ele não tem que ser só nacional, ele pode ser regional, você pode conversar com os tomadores de decisão da sua região. Trouxe aqui um exemplo, que lá na minha cidade, no interior de Minas, para tomar infliximab, a gente sabe que está tendo problema para ter local de infusão, eles estavam tendo que ir para a UPA e ficar lá na sala de emergência tomando seu remédio misturado no meio dos pacientes da UPA, com profissionais que não sabiam nem manipular aqueles remédios. Então, nós, enquanto associação, mobilizamos, conversamos com o gestor, conversamos com o secretário de saúde, com todo mundo, e a gente conseguiu credenciar uma clínica, e hoje essa foto é real. E é aqui que os pacientes de Caratinga e região fazem infusão hoje, isso sendo pago pelo município da nossa região ali. Então, a gente conseguiu mudar uma política para a nossa regional. Aqui eu só trouxe para exemplificar, mas a gente está, como a doutora Marta falou, a gente está presente em todas as audiências públicas, consulta pública, debate, reunião da ANS, da CONITEC, tudo que tem que está falando sobre doença inflamatória intestinal, a gente sempre está presente. Ali, aquela verde, são as reuniões da CoSaúde, que a gente participa, e eu sou membro da CoSaúde, e também, além de, teve a oportunidade de representar todas as associações do Brasil na atualização do PCDT da doença de Crohn, que a gente viu a doutora Monique falar mais cedo. Para a gente é uma honra. Então, a nossa jornada ela ganhou espaço na CONITEC, e eu, como presidente da associação, estive lá, sentada na mesa e falando representando a todos nós e lutando pela atualização desse protocolo. A participação social, a gente viu nos dados do censo que muita gente não participa porque não entende. Muita gente não sabe como pode contribuir. E, por conta disso, a gente criou, até nós temos um curso, eu falei ontem, eu coloquei, doutora, que vocês me autorizaram, a partir de terça-feira, a Alende promove um curso online, que a gente ensina tudo que você tem direito no SUS, no plano de saúde, qual o caminho, onde que reclama. A gente fala de adesão ao tratamento, a gente fala de muita coisa para melhorar a nossa jornada com DI. Esse é um curso gratuito, online, são 10 aulas, toda terça-feira à noite, e eu deixei aqui o convite, depois, se alguém quiser participar, a primeira aula é com a doutora Marta, nessa terça-feira. Então, vocês têm a oportunidade, se quiserem participar conosco, estão todos convidados, porque é tudo via Zoom, tá bom? É tudo online. E aqui, para terminar, eu queria colocar isso aqui, que eu sempre trago nas minhas palestras. Quando a gente fala em igualdade é tratar todo mundo da mesma forma. E quando a gente faz isso, você vê que tem pessoas que não conseguem enxergar o que está do outro lado. Então, a gente tem que pensar, em termos de política pública de SUS, em equidade. Equidade é você dar mais para quem precisa de mais, para que todo mundo consiga ficar no mesmo nível. Mas a gente aprofunda isso aqui. E quando a gente dá o empoderamento, que é educar o paciente, educar as pessoas, a gente tira essa barreira, porque ele sabe como enxergar. E, quando essas pessoas estão juntas, elas começam a pertencer a uma causa. E isso, para a gente, é muito importante. A força da associação somos nós, é cada paciente. E a gente pode contribuir e se tornar um cidadão, e não só um paciente que fica parado. Participem da associação de vocês, contribuam, reclamem nos lugares certos, para a gente poder gerar dados. Porque eu acho que nada na vida sobre nós tem que ser decidido sem a nossa presença. É isso. Muito obrigada.